No começo eu fazia tudo errado, afinal eu não nasci sabendo. Eu vou te confessar, eu dava bifinho pra ele todos os dias. Quando dava 4 horas da tarde, eu sentava em frente de uma prateleira onde ficava um pote de bifinho. Você ficava ali esperando o lanchinho da tarde. E eu dava. Esporadicamente ele vomitava, mas teve um sábado que ele vomitou tanto, tanto, e nada do que a veterinária fez de medicação oral interrompeu o vômito. Foi preciso pegar a veia dele, tomar soro e fazer medicação injetável. O estresse que ele passou foi tão grande, porque além dele receber picada por conta do soro e das medicações, ele também teve que levar picada para tirar sangue. As enzimas do fígado dele estavam super altas e alteradas. Será que eram os bifinhos? Eu tive certeza que sim. Logo eu entendi o crime que eu estava cometendo com meu próprio filho e comecei a me perguntar, por que logo eu, que sou a favor dos alimentos naturais, estava oferecendo para ele um petisco tão carregado de conservante e corante? Eu percebi que eu não resisti àquele olharzinho dele me pedindo bifinho todo dia às 4 da tarde. Eu achava aquilo tão bonitinho. Era tipo um reloginho biológico que ele tinha e eu dava. Mas no fundo eu não tinha a menor consciência do que eu estava fazendo. Eu achava que dando uma ração cara, um bifinho caro, roupinhas caras, era o melhor que eu podia dar para ele. Afinal, eu vinha de uma época em que cães comiam o resto de comida. Eu não sabia que a alimentação natural para cachorros era muito melhor do que comida sintética. Bastou eu começar a fazer a transição alimentar do meu cachorro e ele nunca mais vomitou. A alegria dele era outra. Então, se o seu cachorro está enjoado, sem vontade de comer, vomitando às vezes, com queda de pelos, coceiras, lambeduras, alergia, cheiro forte ou apresentando ainda algum comportamento conflitante, deixa eu te explicar uma coisa. Eu preciso te fazer um alerta. Se você pensa que cuidar da alimentação, levar em bons veterinários, levar ao banho e tosa, comprar boas roupinhas vai aumentar a vida do seu filho, eu digo que isso daí ajuda, mas o mais importante é manter o seu cachorro zen. E eu vou te explicar de uma forma que você vai entender. De forma geral, os médicos veterinários aprenderam a focar fortemente na saúde física. E o resultado é que acabam tendo como único parâmetro de bem-estar a saúde física. A boa notícia é que a pesquisa científica avançou muito nos últimos 20 anos e já é possível mensurar bem-estar animal considerando a junção de 3 aspectos: aspectos físicos, aspectos emocionais, que são os psicológicos, e aspectos comportamentais, e são as ações estrategicamente adotadas que garantem a longevidade com bem-estar aos animais. Vou contar como tudo isso começou. Quando eu era criança, tínhamos um cão de guarda que ficava preso de dia numa corrente e à noite ficava solto. Eu lembro que meu pai dizia que cachorro tinha que ser bravo para cuidar do quintal. Certo dia, minha avó passou por ele no quintal e chutou o pão dele longe. Nesse mesmo instante, ele mordeu o pé dela e quando ela se abaixou para tentar tirar a boca dele, ele mordeu a mão dela. Mas ele mordeu feio. Eu lembro de ter visto sangue para todo lado, aquilo foi horrível. Só não foi mais traumatizante do que o dia que eu cheguei em casa, da escola, toquei a campainha e o Pino veio me receber no portão. Minha mãe havia sumido com o meu cachorro. Eu me formei em 1996. Eu fiz residência no IBCC, que é o Instituto Brasileiro do Controle de Câncer. Eu sempre tive certeza que queria aumentar a vida e proporcionar qualidade de vida e bem-estar numa integração que era entre o corpo e a mente. Até que surgiu um amigo que me ofereceu um cachorro. Tinha sido rejeitado por 3 famílias. Era um cachorro problema, mas eu não suportava a ideia de que ele pudesse ser rejeitado novamente. Então o que eu fiz? Eu adotei esse cãozinho com a promessa de que ele jamais seria abandonado novamente. Só que sua boa vontade não resolve. Eu trabalhava o dia inteiro fora de casa naquela época e quando eu chegava à noite estava tudo destruído, tudo mesmo. Era uma almofada destruída, era espuma do colchão espalhado para todo canto, potes ruídos, sem contar do xixi em vários pontos da casa. Meu parceiro começou a reclamar do meu cachorro, a ponto de eu achar que ele estava com implicância com ele, na verdade. E aí começou a nascer dentro de mim um sentimento que era um sentimento negativo, porque eu não gostava que falava mal do meu cachorro. Eu queria apenas ajuda e não tinha ajuda.
eu só tinha reclamação. Como eu tinha pouco tempo e só passeava com ele nos finais de semana, ele não tinha tempo de aprender e ele continuava bagunçando e as discussões foram aumentando cada dia que passa mais. Até que um dia eu descobri que meu parceiro estava batendo no meu cachorro. Aí pra mim aquilo foi a gota d'água. Eu peguei o meu cachorro, coloquei ele no carro e fui passar um final de semana na praia para esfriar minha cabeça. E fui a convite de uma amiga minha que é médica veterinária, que já estava a par do que estava acontecendo na minha casa. E o que era para ser um final de semana, passou para uma semana inteira. E em menos de 3 meses, eu e o meu filho de 4 patas, o Nil, já estávamos morando no meu primeiro endereço do Guarujá. Eu mudei a minha vida profissional, a minha vida pessoal. Afinal, para mim, foi impossível aceitar a agressão física do meu ex no meu cachorro. Dentro de mim, eu fui compreendendo as semelhanças entre os humanos e os cachorros e passei a estudar cada vez mais o assunto. O aprendizado dele foi tão rápido, mas tão rápido, que em apenas 2 dias ele já estava indo para a lavanderia fazer o xixizinho dele no lugar certo. Em pouquíssimo tempo eu já estava experimentando o prazer de ver que ele não ruía mais as coisas do apartamento. Aquilo dele ser educado era encantador para mim. Eu estava tão feliz, mas tão feliz, que eu passei a colaborar na clínica veterinária em que minha amiga trabalhava. Eu comecei a perceber que quando chegavam cachorros para consulta veterinária, vinham junto queixas de desvio de comportamento, que eram tão incômodas e tão urgentes quanto os problemas físicos. E aí eu fui mapeando essas reclamações e buscando compreender quais orientações seriam as mais adequadas. Eu já sabia que a medicina veterinária focava exclusivamente na parte física e não se considerava qualquer relação com o sentimento dos animais. Só que as emoções e o comportamento fazem parte do cachorro e eu sabia que a psicologia de alguma forma poderia ajudar. Foi quando eu conheci a Hannelore Fuchs, essa alemã que nasceu em junho de 1927. Ela chegou aqui ao Brasil com 12 anos de idade. Aos 25 anos, cursou Medicina Veterinária na USP. E aos 43, ela fez pós-graduação em Psicologia Experimental, que na verdade era o nome que se dava para o estudo do comportamento animal ou psicologia animal naquela época. Aos 51 anos, ela fez o mestrado. E aos 58 anos, olha que incrível, ela sentiu que faltava alguma coisa. E aí ela foi fazer a faculdade de Psicologia. Aos 61 anos, ela completou o seu doutorado, que é um clássico da psicologia experimental, que é exatamente esse aqui. Eu esmiucei esse trabalho, virou meu livro de cabeceira. Poucos médicos veterinários têm essa humildade de reconhecer que às vezes é preciso ir além do físico. E por que eu estou te falando isso? Porque apesar do fato que a mente nunca esteve separada do corpo, estudar o conflito das emoções e o comportamento é algo muito complexo e esse é o campo sutil da psicologia. Eu estava maravilhada com esse novo estudo e eu mergulhei de cabeça no comportamento canino. Eu sabia que muitos cães e famílias precisavam daquele conhecimento e eu estava me capacitando para ajudar. Então eu já sabia o que fazer para ajudar os cães que ficavam latindo sem parar, mordendo sem motivo aparente, lambendo as patinhas, comendo cocô, com gravidez psicológica. Passei a viver todo tipo de experiência com os animais, ajudando a minha amiga na clínica veterinária. Eu vi parto, maravilhoso. Eu acompanhei cirurgias, fêmeas com gravidez psicológica. Eu vi óbitos também e donos desesperados, sem saber o que fazer. Até que um dia, uma ninhada linda de 6 filhotes, sendo apenas um macho idêntico ao Nil, que era preto e marrom. Todos os outros 5 filhotes eram fêmeas. O que eu não poderia imaginar é que, apenas 18 dias depois do nascimento da ninhada, o Nil, que era o meu cachorro, viesse a falecer subitamente. Nossa, eu lembro que o chão abriu na frente dos meus pés. Eu tinha prometido para ele que ele não sofreria dores de abandono e nunca mais ele iria ser passado para outra família. Eu mudei a minha vida por conta daquele cachorro e agora ele não estava mais ali comigo.
eu prometi ao Neil que pegaria o filho dele e que, sobre hipótese nenhuma, eu deixaria com que ele morresse jovem. Eu ia dedicar minha vida a oferecer as melhores condições para que o Bono tivesse uma vida longa e com dignidade. E foi assim, assumindo o Bono com toda a responsabilidade, que eu busquei consolo nos meus estudos para superar o meu luto e a perda do meu filho de 4 patas. Eu queria entender tudo o que eu havia feito e que de alguma forma pudesse ter colaborado para a morte súbita e prematura do Neil. Eu queria respostas, não para me consolar, porque não existe consolo para uma mãe que perde um filho, mas para que eu pudesse fazer o melhor pelo Bono e evitar a todo custo que o mesmo acontecesse com ele. Afinal, não é justo que cães sofram tanto e nem que vivam pouco. Eu busquei entender cada aspecto que torna a longevidade maior ou menor e o que é possível fazer para aumentar comprovadamente a vida de um cachorro. E é possível salvar o seu cachorro do ciclo do adoecimento, que é quando ele fica ansioso, carente, irritado e vai se intoxicando. Sabe com o quê? Com um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, que, se submetido muito tempo sendo jorrado no organismo do seu cachorro, pode fazer ele sentir dor, inclusive desenvolver doenças graves. E isso é muito triste de ver. O terceiro aspecto, que é o comportamental, na prática funciona assim. Se o seu cachorro estiver demonstrando comportamentos de rebeldia ou compulsivos, ele pode estar em conflito e precisando muito da sua ajuda. Vamos fazer agora o teste de SCH e descobrir se o seu cachorro precisa de ajuda? Preste muita atenção nas perguntas e marca apenas as respostas sim. Vamos começar? Pergunta 1. Seu filho de 4 patas late insistentemente a ponto de incomodar? Pergunta 2. Seu filho de 4 patas destrói os móveis da casa enquanto fica sozinho? Três, seu filho de 4 patas sobe em cima da cama sem a sua permissão? Pergunta 4, seu filho de 4 patas já rosnou para algum membro da família ou mordeu alguém de forma inesperada? Pergunta 5, seu filho de 4 patas te arranha ou chora com frequência chamando tua atenção? Pergunta 6. Seu filho de 4 patas bloqueia a sua passagem quando você tenta retirá-lo do local. Ele rosna para você? Pergunta 7. Seu filho de 4 patas tem medo ou não gosta de ir ao veterinário ou banho-tosa? Pergunta 8. Seu filho de 4 patas repete compulsivamente algum comportamento? Pergunta 9. Seu filho de 4 patas ignora suas ordens? Pergunta 10. Seu filho de 4 patas já fez xixi ou cocô em tapetes, travesseiros ou na cama? Seu cachorro teve apenas uma resposta no teste SCH, não se preocupe. E se ele teve entre 2 e 4 respostas, aí sim é preciso olhar atentamente, porque ele já mostra sinais de síndrome do cachorro humanizado. Deixa eu explicar como que essa síndrome se manifesta no seu filho de 4 patas. Toda mania ou toda compulsão é um desequilíbrio que adoece a mente e o corpo, que fica sempre em conflito. É aquilo que eu falo, não adianta levar o cachorro que lambe as patas ao veterinário e dar remédio para inflamação, para infecção, para fungo, se a compulsão vai continuar lá. Então aí ele vai continuar fazendo o quê? Lambendo as patas. Os fungos vão continuar lá, sabe por quê? Porque os pelos e a pele vão continuar úmidos de tanto que ele se lambe. Idem para as bactérias e para as inflamações, porque essas lambidas abrem feridas. E o pior é o dano na mente e no corpo, decorrente do quê? Do cortisol que é jorrado no corpo enquanto ele mantém essa mania. O cortisol é conhecido como o hormônio da morte e ele é gerado a partir do estresse.
e provoca um envelhecimento das células. Para você ter uma ideia, a presença de cortisol no sangue é letal para as células arteriais, aumentando o risco de doenças cardiovasculares e até acidente vascular cerebral, o AVC. Na prática, o cortisol tensiona a musculatura, aumentando a percepção de dor, e isso, ao se repetir sem interrupção, aumenta a tristeza, a apatia, ressentimento, medos, fobias e uma série de emoções negativas que se manifestam por comportamentos compulsivos. Cada vez que você briga com seu cachorro ou deixa ele lá de castigo, ele produz cortisol. E cada vez que ele sofre com ansiedade, seja porque você mudou de endereço e ele simplesmente não se acostumou com a casa nova, gera cortisol. Cada vez que você sai e ele fica sozinho, angustiado, ele produz cortisol. Traumas, ciúmes, possessividade, coceiras, irritações, tudo isso produz cortisol. Luto, medos diversos, como medo de passear na rua, ou ainda de andar, de viajar de carro, de ir ao veterinário, medo do banho tosa, de fogos de artifício, de objetos inanimados pela rua, de pessoas estranhas, ou medo até de outros animais, também produz cortisol. Portanto, se você fez o teste de SCH e foi constatado a síndrome do cachorro humanizado, saiba que é possível reverter e você pode ajudar o seu filho de 4 patas a sair dessa. Existe uma poderosa simbiose entre a mãe e o filho de 4 patas e é nesse espaço exclusivo entre as duas partes que a mágica acontece. Na verdade, não é mágica, mas parece que é, sabe por quê? Porque tudo que você sente, o seu cachorro com absoluta empatia sente também e absorve como uma esponjinha. Para você ter uma ideia, pesquisadores da Lincoln University descobriram que os níveis de cortisol a longo prazo em uma mãe de cachorro e seu filho de 4 patas são idênticos. Existe uma sintonia. A pesquisa se deu pelo estudo do cortisol presente tanto nos pelos dos cachorros como nos fios de cabelo das mães desses cachorros. E os dados foram coletados e mapeados e analisados. E aí, você já pensou, se você participasse dessa pesquisa, como que seria? Como são os níveis de cortisol? Você já parou para pensar nisso?